Vamos lá, galerinha, dando continuidade aqui. E aí a gente viu então que tinha uma rota, né, ligando a Europa às especiarias, a Rota da Seda, que era uma rota terrestre que ligava a Índia, ligava a China, ligava a África e ligava esses caminhos terrestres até o mar Mediterrâneo. E aí os mercadores italianos pegavam e levavam para revender na Europa. Mas o comércio terrestre ele era dominado pelos árabes, pelos muçulmanos. Vamos lá, mas só que lá no século XV há uma mudança aí, né? E aí a gente vai ver que mudança por quê? Porque vai haver uma mudança de controle dessas rotas terrestres. Em 1453, a cidade de Constantinopla, que ficava bem aqui assim, ó, por aqui, que é onde hoje é a Turquia, né, ela vai ser tomada pelos turcos otomanos. E ao tomar o principal porto por onde entrava os produtos orientais na Europa, né, os turcos também vão assumir o controle das rotas comerciais terrestres que ligavam a terra, né, as rotas comerciais que ligavam a terra até o mar Mediterrâneo, né, e aí ao Oriente. E aí com a queda do Império Bizantino que dominava essa região nesse momento, né, fica conhecido como um episódio que abala profundamente a Europa ocidental e provoca um pânico nos cristãos aqui europeus. Por quê? Porque os turcos eles eram povos nômades, originários, né, dessa região aqui da Ásia Central, né, dos estepes da Ásia Central. E aí eles entraram em contato com os árabes a partir do século X e aos poucos eles foram se convertendo ao islamismo também. E aí com o domínio dos árabes enfraquecidos pelos cristãos e pelas divisões internas, os turcos assumiram o comando do Império Muçulmano. Então toda essa região aqui passa a ser dominada pelo Império Turco-Otomano. E aí, após tomar Constantinopla, que ficava aqui assim, né, Constantinopla, eles impedem o acesso dos cristãos à rota comercial do Oriente. E aí eles dominam as rotas comerciais aqui do Oriente, os cristãos os europeus não têm mais acesso. Além deles impedir o acesso dos cristãos à cidade santa de Jerusalém, que fica aqui assim, que é uma cidade importante, tanto para os católicos, quanto para os muçulmanos, né, quanto para os judeus. E aí eles impedem a entrada dos cristãos, os muçulmanos e os judeus continuam tendo acesso ali. Tá? E aí o que vai acontecer então? Por isso, né, era necessário então os cristãos europeus conquistarem Constantinopla de novo. E aí se revigora então o ideal de cruzada que tinha acontecido lá atrás, ele se revigorado, volta. Por quê? A ideia de cruzadista cristã europeia para recuperar a Terra Santa e aí, né, esse era o ideal dos cristãos, mas a burguesia queria interesse em voltar com as rotas comerciais. Né? Todo rei queria ser o braço direito da igreja, ter a igreja ao seu lado. Então eles vão pegar essa missão de recuperar a mítica cidade de Jerusalém e outras terras dominadas pelos muçulmanos nessa região, além de expandir o cristianismo e ser coroado como um imperador da cristandade. A burguesia viu nessa oportunidade, né, de expandir as trocas comerciais mercantilistas e aumentar o lucro deles e recuperar as rotas comerciais, além de conseguir novas fontes de metais preciosos. Então, isso também movia a burguesia e os reis. E para os nobres, a expansão ultramarina era um meio de obter mais terra e mais poder político. Então, eles se unem aí. E aí, no século XV, os reis da burguesia, setores da nobreza e da igreja, unem-se no torno de um objetivo comum, político e religioso: chegar às fontes produtoras valiosas de especiarias no Oriente, né, e obter mais metais preciosos e terra e expandir a fé cristã. Desculpa, gente. Eles não conseguiram derrotar o Império Turco-Otomano, e aí o que vai restar para eles? Vai restar para eles a possibilidade de enfrentar a fúria dos mares e buscar se estabelecer uma rota comercial e dominar novas terras no Oriente através do Oceano Atlântico. Então, a saída vai ser o quê?
se lançar no Oceano Atlântico e buscar uma nova rota comercial que não seja por terra, mas seja por sim marítima, enfrentada a fúria dos mares. E aí, nesse momento que eles vão decidir enfrentar a fúria dos mares, eles vão conseguir encontrar e incorporar novas tecnologias aí. Na expansão marítima europeia foram usados vários instrumentos para o recurso. Né? Eles tinham tecnologia de ponta para a época. Né? O astrolábio, a balastilha, a bússola, o quadrante, são algumas aqui, ó, deixa eu aumentar, das tecnologias que vão ser possuídas por ele. Então, as grandes navegações marítimas também foram impulsionadas por aquele movimento do humanismo, lembra que estava acontecendo? De valorização do homem, de movimento intelectual que se difundiu nos principais centros urbanos da Europa na Idade Média. Então, os pensadores tinham uma visão otimista sobre a capacidade do ser humano de dominar a força da natureza. Né? E aí eles acreditavam que os seres humanos conseguiam dominar a força da natureza e utilizá-la a seu favor. Então, eles vão estimular experiências científicas e as ideias humanistas contribuem para a realização de importantes inovações na área náutica, na área das navegações, tornando as viagens marítimas mais rápidas e mais seguras. Lembrando, mais rápido e mais seguro para aquele período. Né? E aí a gente vai conhecer alguma delas aqui. O astrolábio, que é um instrumento utilizado para medir a posição dos astros acima do horizonte. Né? Então, o instrumento já havia sido utilizado pelos gregos na antiguidade, foi desenvolvido e aperfeiçoado pelos árabes muçulmanos na Península Ibérica, e aí possivelmente foi assim que lá no século III os europeus tiveram contato com ele, e aí ajudou os navegadores a se guiarem pelas estrelas. Lembra que a gente estudou lá no ano passado, no 6º ano, que é possível se localizar pelas constelações, pelas estrelas? Então eles se guiavam aí nas estrelas, observando as estrelas à noite. Então a gente tem o quadrante, que determina a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a pessoa se encontrava, que aí eles conseguiam medir mais ou menos a distância. A bússola, né, que a gente conheceu no passado também, que é uma pequena caixa com a agulha, né, aponta para um ponto magnético e é sempre o norte, né, sempre o norte-sul, então ela sempre vai apontar para o polo magnético da Terra, que é o norte, né, e aí seguindo você pode saber o local das outras localizações encontrando o norte, sabe? Porque o lado oposto é o sul, leste e oeste. Então, a bússola, que era utilizada desde o século XII pelos árabes também, passa a ser usada regularmente pelos navegadores europeus, com algumas melhorias técnicas feitas por eles. Né? Afinal, no século XIV e XV, ela vai permitir os europeus se orientarem no mar, tendo o norte sempre como referência. Vamos lá. A balastilha, que era a função era medir a altura que une o horizonte ao astro e dessa forma determinar os azonites antes e depois da sua meridiana. Então eles conseguiam. Essas eram as ferramentas de ponta de tecnologia aí. E aí, logicamente, a gente precisa falar das embarcações que progridem muito nesse momento. Deixa eu ver se... Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. A caravela. Né? Ela tinha em geral 2 mastros. Ó, aqui, ó. 2 mastros. Velas triangulares, né? Cerca de 20 metros de comprimento e podiam transportar até 50 pessoas. Isso era tecnologia de ponta marítima, náutica nessa época. Né? As caravelas, os navegadores poderam percorrer longa distância e viajar mais rápido. O mais rápido para eles, né? Para a gente hoje é muito devagar. Por exemplo, uma caravela fazia em média 13 km aí por hora. Para a gente isso é um tempo assim devagar, mas para eles isso era rápido. Né? Então as caravelas elas puderam percorrer longa distância e viajar cada vez mais rápido. Lá no século XVI desenvolveu-se um novo tipo de embarcação, a vela, a nau, com 3 mastros, né? 4 velas redondas e as naus podiam transportar até 1.000 toneladas. Então eles vão conseguindo avançar aí. E aí, impulsionado por essas inovações técnicas, os portugueses, ao longo do século XV, avançaram no Oceano Atlântico africano, atingiram o Oceano Índico e chegam ao Oriente, né, exclusivamente por via marítima. Deixa eu ver se tem alguma... Aqui, astrolábio sextante. Deixa eu ver uma imagem aqui. Então, os portugueses conseguem fazer isso. Ó.
contornar toda a costa africana, vencendo o Atlântico, chegando ao Oceano Índico e chegar ao Oriente aí. Mas a conquista portuguesa no Oriente, na África e as viagens marítimas portuguesas vão ser aí tema da nossa próxima videoaula da semana que vem, que serão as viagens marítimas portuguesas. Tá, galerinha? Presta atenção, leiam o livro, marque as partes importantes, vejam esses vídeos quantas vezes vocês acharem necessário. Lembrando sempre, qualquer dúvida, só vira o Google Classroom.